Olá, as pessoas, como vão? Eu estou um pouco melhor já. Não consegui me organizar direito com o mal-estar, né, que eu estava sentindo, mas já estou melhor, não foi nada demais. E vamos lá para a primeira parte do nosso vídeo. Até tentei achar algum vídeo no YouTube, alguém falando de algumas das coisas que eu vou falar, que eu achei que talvez fossem mais comuns, mas infelizmente não encontrei. Então vocês vão ter que me aguentar falando mais um pouco. A ideia para a gente conversar hoje é apresentar a questão da segunda geração da escola de Frankfurt, né, ou a segunda geração da teoria crítica, e o que isso traz ou que mudanças, né, essa segunda geração traz e como essas mudanças afetam as questões mais psicológicas vinculadas aos direitos humanos, né? Então a gente vai seguir aí nas nossas aulas, né, de 33 a 36, né? Desculpem, vamos lá. A continuidade do que a gente viu nas semanas anteriores. Então, lembrando, né, as cenas do capítulo anterior, a gente trabalhou na aula ainda anterior, né, o texto do Adorno sobre a questão da propaganda fascista e os mecanismos psicológicos envolvidos, com um destaque bastante grande para a psicanálise freudiana, né? E a gente viu na semana passada ou retrasada, dependendo de quando vocês estiverem assistindo a esses vídeos, a questão da teoria crítica vinculada à psicanálise ainda, mas principalmente a questão do racismo, né? Então a gente acompanhou aí um pouco dos argumentos do Fanon e a gente teve também uma passagem, né, pelo livro Psicologia Social do Racismo, organizado pela Eric Caroni e pela Cida Bento, né? E para hoje, dando continuidade, a gente vai ver como é que o Jürgen Habermas, né? Então a ideia hoje é trabalhar a teoria crítica e a psicologia moral. Então é uma saída da psicanálise mais estrita, né, para pensar uma psicologia moral um pouco mais ampla, pelo menos é o que diriam os Habermasianos. E para isso, né, a gente vai ter dois momentos. O primeiro deles é uma breve apresentação do Jürgen Habermas. Isso, tem várias apresentações do Habermas na internet, mas todas muito genéricas e genéricas assim, né? Isso não é uma questão ruim, mas elas apresentam todo o sistema de pensamento dele, né? E que para a gente seria muito interessante, para quem se interessar, né, quiser conhecer, eu acho que vale a pena, mas eu vou trazer principalmente para essa diferença da primeira geração, em alguns pontos-chave, né, bem localizados. Eu não sou um grande conhecedor de Habermas, né, tenho estudado ele mais recentemente. Admito que por um bom preconceito que o pessoal da primeira geração passa para a gente, né, então criam-se muitas resistências a estudar Habermas. Eu confesso que eu tive por muito tempo. Ainda tenho um pouco, mas estou tentando me tornar uma pessoa melhor e estou superando algumas delas, né? Então eu vou tentar essa apresentação do Habermas bem direcionada para a gente, porque a gente tem uma continuidade, né? A gente não encerra a nossa abordagem da relação da psicologia com os direitos humanos inspirados pelo Habermas, mas por já um aluno do Habermas, né, um pós-Habermasiano, que é o Axel Honneth, né? E então a gente tem essa função de entender a diferença do Habermas para os anteriores e preparar um pouco os argumentos centrais que vão ser os que vão ser desenvolvidos ou negados pelo Honneth que veio depois, tá? Então é essa ideia de a gente trabalhar essa apresentação do Habermas mais localizada, que eu acho que vai ser essa primeira parte do vídeo, e depois o texto mais especificamente, né, um texto dele, desse livrinho aqui. O Habermas nunca escreve livrinhos, né, sempre livro dessa pegada, assim, tá até marcado aqui, que é, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, para a reconstrução do materialismo histórico, né, com uma nova versão em português. Eu mandei para vocês da versão antiga, que foi a que eu encontrei em PDF, mas tenho essa versão mais recente da editora Unesp, tá? E então a gente fala um pouquinho mais, também não vou ficar entrando em detalhes do texto, né, que a ideia é ter uma noção geral de como ele constrói essa argumentação psicológica, para na próxima semana a gente ter um aprofundamento em Piaget
e desdobramento, Piaget, Kohlberg e desdobramentos, né, críticas e possibilidades de pesquisa no Brasil, que eu tenho um exemplo bacana para trazer para a gente, tá bom? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre o Habermas e sobre as inovações, né, que ele traz aí para o campo da teoria crítica, para depois a gente poder falar sobre essa relação com a psicologia. Então, esse é o Habermas, né, nascido em 1929 e está aí, Vivinho da Silva, acredito eu que já aí para completar seus 92 anos, né? Talvez seja, estou falando porque obviamente como meu referencial teórico é a teoria crítica, eu costumo falar isso, mas me parece que é uma coisa mais ou menos, como é que a gente fala, consensual, né? De que provavelmente Habermas é o filósofo vivo mais influente da nossa época, né? E isso, para quem nunca ouviu falar dele, eu vou falar um pouquinho, né, de uma forma geral, conhecimento mais geral, e depois a gente entra em algumas questões teóricas mais específicas. O Habermas nasceu em 1929 e lá pelos anos 60, ainda um jovem, né, bastante vinculado aos movimentos estudantis na Alemanha, ele começa a trabalhar como Adorno, tá? E o trabalho do Habermas vai caminhar mais ou menos ali na mesma esteira, né? Ele era secretário do Adorno, eles dão esse nome para a gente que vai estudando, né, e seguindo o referencial ali do professor. E eles entram numa polêmica que ficou relativamente conhecida no campo da sociologia nos anos 60 contra o positivismo, né? Então, a teoria crítica contra o positivismo. Começam esses debates entre o Adorno e o Popper, né? Então, o pessoal que estuda mais teoria da ciência, a filosofia da ciência, conhece mais o Karl Popper, né? E então ficou cada um defendendo o seu ponto de vista, o Adorno defendendo a dialética e o pensamento marxista por um lado, o Popper defendendo o neoliberalismo e o pensamento cientificista por outro lado. E os dois chegou uma hora que desistiram, e os alunos do Popper seguiram e o Habermas seguiu do lado de cá do Adorno, né? Então ele vai desenvolvendo boa parte do pensamento dele por ali. Mas as próprias influências dele não são tão próximas de Adorno e Horkheimer como a gente poderia pensar. Então ele é um grande leitor de Heidegger, de Hannah Arendt, ele lê Hegel a partir de outras influências, com alguns autores que a gente não está muito acostumado, Karl Levitt, né? Lê muita fenomenologia, então ele tem essas influências e claramente uma influência do Horkheimer e do Adorno, mas ele começa a sua carreira muito próximo deles e depois ele começa uma divergência que o aproxima também da filosofia da linguagem, né? Então da virada linguística na filosofia, que vai ser muito importante. Ele traz isso para o campo da teoria crítica e do pragmatismo estadunidense, né? Então Habermas é um dos autores que retoma essa tradição pragmática e dá uma força para ela fora dos Estados Unidos e até por influência dele nos Estados Unidos, tá? Porque o Habermas vai ganhando uma popularidade relativamente grande ali pelos anos 70, que é quando ele começa um pensamento próprio, final dos anos 60, começo dos anos 70, pouco depois da morte do Adorno, e ele já questionando algumas coisas adornianas ali, que a gente vai falar um pouco mais. E nessa esteira ele vai falando sobre muita coisa. Filosofia da ciência, filosofia moral, a política, a sociologia, né? Ele, nesse desenvolvimento, ele se debruça muito sobre as obras do Weber, do Durkheim, do Parsons, que são talvez os grandes clássicos da sociologia, né? E ele vai revendo esses autores filosoficamente e compondo uma teoria que vai ficar mais sistematizada e mais bem formulada no começo dos anos 80, quando ele publica dois grandes volumes que são a teoria do agir comunicativo ou da ação comunicativa. Então isso torna Habermas um filósofo muito conhecido nos anos 80, talvez o grande opositor, digamos assim, do Foucault, né?
dentro do pensamento mais crítico. Então, era um debate que se esperava que pudesse acontecer, né, entre Foucault e Habermas. O Habermas debateu com muita gente, né, com Gadamer, da hermenêutica, com o Luhmann, que é um pensador dos sistemas na sociologia, com o Hort, que é um dos grandes pragmatistas estadunidenses contemporâneo dele. Então ele foi aceitando esses debates, né, essas grandes oposições construtivas que foram sendo feitas, e imaginava-se que talvez pudesse acontecer entre o Habermas e o Foucault, mas o Foucault morreu muito jovem, né? E o Habermas faz críticas severas ao Foucault. Ele tem um livro que talvez sintetize, né, depois que ele termina a teoria do agir comunicativo, eu acho, né, que foi mais ou menos nessa época. Ele escreve um livro que se chama Discurso Filosófico da Modernidade, em que ele faz uma grande interpretação dos principais filósofos da história e contemporâneos, né? E de lá para cá ele vem construindo, né, muita coisa interessante, pensando sobre a política europeia, quando a gente teve as questões políticas brasileiras, né, em torno do golpe né, das perseguições políticas por aqui. Ele e outros intelectuais no mundo assinaram documentos, né, então muito antenado em várias coisas que vêm acontecendo. E a gente tem uma influência bastante razoável do Habermas em pensadores brasileiros, né? A primeira vez que eu tive um contato mais sério, né, assim, eu deixei de estudar Habermas por conta de influências de outros professores que foram falando pra gente que certas coisas prestam ou não prestam, então não acreditem em mim também quando eu falo essas coisas, vão ler, vão conhecer, mas eu fui ter um contato um pouco mais sério, né, com algumas das ideias do Habermas quando eu comecei a estudar o Honneth, mas também eu tive a oportunidade de estar com um dos grandes Habermasianos brasileiros, né, um dos introdutores do pensamento do Habermas no Brasil, ou dois desses introdutores, que é um casal, formam um casal, que é o Sérgio Paulo Rouanet e a Bárbara Freitag. Eles vieram para a Bahia, eu já morava aqui, a gente organizou um evento com eles e eu pude, né, sessão fofoca, pude bater papo com eles e a gente jantou junto algumas 2 vezes e, né, pude fazer fofocas e conversar um pouquinho com eles, mas ter contato com o pensamento deles, né? A gente acaba lendo para poder conversar com as pessoas e vai entendendo um pouco como é que eles construíram. E eles são amigos pessoais do Habermas, de tomar chá com Habermas, né? Quando vão para a Alemanha, de terem traduzido Habermas para o português, né? Feito obras de apresentação do pensamento do Habermas. Mas não só eles, né? Se a gente for pensar em alguns autores importantes, eu vou até tentar selecionar alguma coisa aqui para ver se eu consigo tempo de ler e botar no último vídeo ou para outra semana, mas, por exemplo, né, a gente encontra, se vocês digitarem no Google Habermas e Paulo Freire, vai aparecer muita coisa. Eu não tenho tanta clareza se o Paulo Freire cita diretamente o Habermas, mas eu acredito que sim, nos textos mais recentes, né, ali pelos anos 80, já começo dos anos 90, mas há uma tentativa de diálogo bastante fértil entre a ação comunicativa do Habermas e a ação dialógica do Paulo Freire, né? Então, essa é uma possibilidade interessante. O Antônio Joaquim Severino, que é um filósofo da educação brasileiro que eu gosto, principalmente pelo livro dele sobre metodologia e alguns outros escritos dele, é um Habermasiano, né, de uma certa forma. Ele tenta pensar a possibilidade, a partir de Habermas, de construir uma educação comunicativa, dialógica, né? Um autor que certamente eu me lembro de ler há algum tempo, né, mas posso fuçar aqui e ver se eu encontro, e trabalha com algumas ideias do Habermas, é o Milton Santos, né, um grande geógrafo brasileiro, conhecido no mundo todo, né, pelo seu conceito de espaço e como ele lida com isso, e ele nessa construção ele usa muito, né, o Habermas como uma influência. Para citar, na América Latina, há pouco tempo também estava lendo algumas coisas aqui para um trabalho que eu estava escrevendo e fui ver o Falsborda, Orlando Falsborda, né, que é um sociólogo da libertação, um sociólogo colombiano, que tenta desenvolver uma pesquisação voltada para os povos oprimidos da América Latina,
e ele também trabalha diretamente com conceitos habermasianos para fazer isso. Né? Então, só para dar uma ideia de que o Habermas está aí ainda vivo, né, produzindo muita coisa importante e é responsável por uma virada extremamente importante na filosofia contemporânea, ou uma sistematização da filosofia contemporânea dentro do campo da teoria crítica que possibilita uma fertilidade muito grande para o pensamento crítico, e por isso a gente tem autores como Paulo Freire, Milton Santos, o Fausto Borda, dialogando com Habermas ou pensando junto com Habermas para desenvolver algo voltado para a América Latina e para o Brasil. Tá? Então vamos lá. Essa fofoca toda sobre o Habermas, vamos ter uma ideia. Né? Então, essa ideia, né, das origens da segunda geração da teoria crítica, eu vou já direto aos pontos, né? Não vou ficar desenvolvendo muito por conta do tempo para não ficar muito maçante, mas a ideia é que aquilo que a gente viu da primeira geração, que ainda tem algumas possibilidades de pensar liberdade, mas que falam muito de uma dominação quase total dos indivíduos, né? e muito centrada na descrição dos mecanismos de dominação, acabou incomodando um pouco o Habermas. Né? O Habermas diria que a primeira geração da teoria crítica, na qual ele se forma, né, e da qual ele tenta, de uma certa forma, ou a partir da qual ele tenta construir uma superação, né, ele diria que essa primeira geração da teoria crítica sofre de um déficit sociológico e, por consequência, um déficit democrático. O que significa isso? A primeira geração da teoria crítica, talvez até por conta do que eles viveram, né, eles estiveram muito imersos na questão do nazismo, do fascismo. Né? O Habermas era muito menino quando essas coisas aconteceram na Alemanha, e quando ele vai completar, né, seus 20 anos, já foi no final da guerra, né, já tinha acabado a guerra, já estava toda uma questão do pós-guerra, então ele já tem outras questões filosóficas, né, a realidade coloca para ele outras questões. Não que isso não fosse uma questão, e ainda é uma questão na Alemanha, mas vai dizer ele que é uma teoria muito interessante da primeira geração, mas ela entra em algumas aporias. Esse termo é um termo mais técnico, filosófico, mas seria de algumas contradições que são colocadas num ponto em que não tem como sair delas. Né? Então, a ideia de que se a razão é ao mesmo tempo irracional e destrutiva, né? Se tudo aquilo que a gente tem de construtivo é ao mesmo tempo extremamente destrutivo, a ideia da dialética do esclarecimento, do mal-estar na civilização, a gente fica meio num beco sem saída, né? Sem ter muito o que fazer. Então, para o Habermas, isso, se a gente seguir as premissas da teoria crítica, isso faz sentido, porque eles constroem muito bem essa teoria. Mas o que ele acha que acontece é que a primeira geração focou tanto na dominação que ela deixou de ver alguns aspectos sociológicos importantes da vida empírica, da vida cotidiana, e, portanto, da própria construção da democracia, ou de como a democracia foi se construindo. Né? Ele acha que criticar a democracia como puramente formal e ideologia, como faz a primeira geração, é algo complicado. Né? Isso acaba congelando a democracia, congelando os movimentos libertários, de uma certa forma, e seria necessário, então, a teoria crítica rever alguns dos seus princípios para poder dar conta dessas questões sociológicas e democráticas, né? O que faria falta, de uma certa forma, a teoria crítica de uma forma geral. Então, meio que inspirado nisso e ainda sob a influência do Horkheimer e do Adorno, é que o Habermas escreve um livro importante. Eu acho que eu não estou com ele aqui agora, não estou. Eu peguei ele só para fazer os slides, mas já tirei daqui. Que é um livro chamado A Mudança Estrutural da Esfera Pública. E o conceito de esfera pública vai ser importante e é um dos trunfos dos Habermasianos até hoje, tá? Como oposição à primeira geração. Ainda que ele estude a esfera pública inspirado neles, ele já tem umas sementes de um pensamento diferente que ele vai desenvolver um pouco mais adiante. Né? Esse é o Habermas com 20 e tantos anos de idade, né? Ele começa a desenvolver a teoria dele mais especificamente a partir de uns
29, 30, 34, 35, por ali, né? Que é do final dos anos 60 e começo dos anos 80. Ou não, desculpe, aí ele já está com 40, né? Ele começa a desenvolver uma teoria própria já em torno dos 40 anos. Minha matemática está péssima. De 29 em 67, 68, 38, 39 anos, né? Bom, então esse conceito de esfera pública é muito importante, porque o Habermas está dizendo o quê? Há uma instituição na nossa cultura ocidental que é esse espaço público de discussão sobre a vida, que tem uma certa função na Idade Média, que perde um pouco dessa função em algum momento, mas com a ascensão da classe burguesa isso vai ganhando importância, né? Ou seja, há um espaço público de discussão da vida, da realidade, de transformação da vida. E é nesse espaço que vão se dar as grandes revoluções, as grandes transformações. A tese dele é de que isso se constrói fortemente com a burguesia e isso perde o poder, né, quando ela se transforma em cultura de massas no século XX, tá? Que aí é a tese muito próxima do Horkheimer e do Adorno. Mas ele está muito preocupado em descrever essa esfera pública, o que não foi feito pelos seus antecessores, né? E até hoje é um conceito, o Honneth, que é de certa forma habermasiano, publicou há 4 ou 5 anos atrás um livro em que ele toma a esfera pública ainda como um tema central, né? E a gente diz que a esfera pública não acabou, ela pode ser muito ocupada pela mídia, né, e pelos meios de comunicação e pela alienação das pessoas, mas ela ainda traz um espaço com potencial crítico, né? E como é que ele vai construindo isso e como isso vai ser interessante para a gente, que é o ponto que eu quero chegar. Essa esfera pública sofre muitas influências da esfera privada, ou seja, daqueles espaços que ainda não foram tomados pelos mecanismos de dominação industrial ou de produção, né, e que de alguma forma expressam alguma liberdade, afeto ou amor, né, como a família, as relações de amizade, como essas ideias vão trazendo para a gente uma ideia do que é a formação, do que a gente deveria ser, como deveria ser, a própria arquitetura, como a gente constrói os nossos espaços de intimidade ou de possibilidades de relações menos coisificadas, né? Então, tudo isso que a gente vivencia no nosso cotidiano e que vai ganhar um conceito importante com Habermas, que é o de mundo da vida, faz parte da esfera privada, mas tem reflexos na esfera pública, né? Então, essa esfera pública também vai acontecendo de outras formas, né? Então, não só políticas. Ele vai falar, por exemplo, da esfera pública literária, os clubes de leitura, os espaços em que as pessoas discutem coisas, e isso vai ganhando força junto com a literatura romântica, por exemplo, né, lá no século XVIII, XIX, o jornalismo crítico, né, que forma opinião pública, então a ideia de esfera pública, de opinião pública, tudo isso vai construindo um espaço que é muito formativo e que traz um potencial crítico bastante grande. A gente pode pensar hoje nas redes sociais como uma certa forma de esfera pública, né? Sei lá, o primeiro exemplo que eu penso são os quadrinhos, né? Eu pelo menos sigo alguns quadrinistas no Instagram e eles me ajudam a formar muitas ideias, muitas opiniões, né? E além de outras coisas, né? A gente tem jornalistas, antropólogos, filósofos, cientistas políticos, influenciadoras, influenciadores. Então, é gente, né, ocupando a esfera pública de diversas formas. Né? Tá aí um estudo interessante a gente pensar o papel das redes sociais como esfera pública. Né? Mas tudo isso, então, vai formando, nesse primeiro trabalho do Habermas, né, uma ideia de um espaço político compartilhado por muitas pessoas. Tá? O que acontece é uma despolitização dessa esfera pública que a gente vive ainda hoje, né, quando a gente para pensar na música que a gente ouve, nos filmes que a gente assiste, nas séries, na televisão e por aí vai, né? Mas ao mesmo tempo é a gente pensar também no quanto a internet traz a possibilidade de produção de material alternativo, né? Os podcasts e os vídeos de YouTube e canais de YouTube que trazem outras possibilidades, né? Mas o que ele tenta trazer ali
é essa ideia de quando o público crítico é reduzido, né, a um público consumidor. Não, isso é um problema, mas isso não quer dizer que não tenha sobrado algo desse potencial crítico da esfera pública que possa ser trabalhado. Agora, eu inventando, né? Mas acho que é algo extremamente importante para a gente. Pensar qual seria o papel da psicologia nessa esfera pública. Né? O que a gente, enquanto profissionais da psicologia, profissionais da saúde, da educação, do trabalho, temos para contribuir com a esfera pública. Então, essa é uma questão que eu acho interessante e que faz parte, acho que talvez todos vocês aqui já tenham lido, né, aquelas cartilhas do CRP comigo lá em Psicologia Social, se não com outros professores ou professoras, e a ideia de que se a gente prestar atenção ali, a gente está falando de que uma das principais funções da psicologia é a construção de uma democracia participativa. Ou se a gente traduzir nessa linguagem que a gente está trabalhando, é atuar na esfera pública e de uma forma mais contundente, né? Construindo políticas públicas, mudando a opinião pública, a gente podendo falar da questão das opressões, das lutas por direitos de uma forma mais qualificada. Né? Então, acredito que a psicologia tem um papel extremamente importante, que é o sair das esferas privadas, né, de consultórios e famílias, para a participação na esfera pública. Né? Então, essa ideia também das próprias políticas públicas, né, de ocupação de territórios e de transformação nas relações desses territórios, é algo extremamente importante para a gente. Né? Então, a gente está diretamente vinculado às transformações possíveis na esfera pública, né? Participação de fóruns, a discussão sobre políticas, controle social, trabalhos com usuários, de politização desses usuários, porque essa politização não é partidária, né? Não é politização no sentido reduzido de política, mas é da ocupação da cidade, né? Do direito à cidade, do lugar da polis, do lugar público. Né? E a gente pensar como a loucura pode ocupar, como a vulnerabilidade pode ocupar esse espaço, pode lutar por espaços. Eu acho que a grande questão que se coloca para a gente é qual seria o nosso papel, né, a partir dessa influência primeira aqui do Habermas, qual seria o nosso papel nessa construção das esferas públicas e das políticas públicas. Né? Eu acho que eu vou parar esse vídeo aqui para não ficar tão longo e já sigo falando de questões mais teóricas.